Meus irmãos, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vocês estão bem? A paz do Senhor? Amém. Abra sua Bíblia. Deixa eu aproveitar que você está aí, com o coração disposto a ouvir uma palavra da parte de Deus. Evangelho de Jesus é um evangelho poderoso que gera transformação e mudança. E Deus colocou uma palavra ao meu coração essa manhã, quando eu acordei bem cedo e já sabia da missão que eu teria hoje com a igreja. E Deus colocou ao meu coração uma palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Ezequiel, capítulo de número 37. Que Deus abençoe a essa igreja, todos os irmãos que nos acompanham pela internet. Tem vários irmãos que não puderam estar aqui hoje pela manhã, como minha esposa, os meus filhos que estão lá na minha casa. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, os nossos pastores, que Deus projete um aceleramento, uma aceleração, melhor dizendo, na vida da pastora Susan, pastor Tiago, para que eles possam estar conosco em breve. Deus abençoe nossos pastores, pastor Adalberto, pastora Lara. Deus abençoe grandemente. Ezequiel 37, quem achou, diga amém. A mão do Senhor estava sobre mim e me levou em espírito a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Verso de número 3, ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Senhor soberano, tu sabes. Verso de número 4, então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, a estes ossos: farei espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. E você diz amém. É interessante que o mês já acabou, o mês de julho passou. A temática do mês anterior era avivamento, e nós ouvimos muitas palavras sobre avivamento aqui. Hoje é dia 1º de um mês muito especial para mim, porque amanhã eu completo 39 anos de vida. E esse mês especial já começa com o Jefinho aqui falando sobre avivamento. E eu estava ali sentado falando: Senhor, por que continuar falando sobre isso? Porque eu estava em casa exatamente fazendo essas indagações, questionando por que continuar falando sobre isso. E Deus colocou no meu coração uma outra definição de avivamento, porque nós ouvimos muitas definições de avivamento. O Jefinho falou aqui em uma palavra introdutória, dizendo: é a restauração do culto. E eu quero falar sobre a ótica do crescimento, mas desse crescimento que gera expansão. Todos nós temos o desejo de crescer, todos nós. E nós desde os nossos primeiros passos, melhor dizendo, desde o útero da nossa mãe, nós estamos crescendo. Todos nós.
todos nós fomos gerados para que houvesse crescimento. Se não existe crescimento, o que acontece? Alguma coisa está errada. O que não cresce está doente. Uma criança que não cresce, ela precisa ser levada ao médico, precisa passar por um tratamento, precisa ver exatamente o que está acontecendo, porque essa criança não está se desenvolvendo. E esse é o desejo de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos ter maturidade, para que nós venhamos se desenvolver à medida com que nós vamos caminhando dentro da vontade de Deus. Muito se fala sobre propósito. Talvez seja uma das palavras mais ditas nos últimos dias. Nós vivemos aí a teologia do propósito. Nós temos aí psicólogos falando de propósito, a psicanálise falando de propósito. Nós vemos os coach falando sobre propósito. Está na moda falar sobre propósito. E parece que nós estamos cansados de buscar pelo tal propósito. Muitas pessoas têm olhado para esse tal propósito e têm imaginado dessa forma: propósito é um lugar. É um lugar que fica, quem sabe, no final de um arco-íris, aonde eu vou encontrar um pote de ouro. E quando eu encontrar um pote de ouro, aquele lugar vai ser o meu propósito. E tudo que eu fazer ali vai dar certo. Tudo que eu fazer ali vai me enriquecer, vai gerar um grande desenvolvimento na minha vida, de tal forma que eu vou entender: esse é o meu propósito. Só que olhando pela ótica divina, pela ótica da palavra de Deus, eu entendo que todos nós nascemos sim para um propósito. Mas o propósito não é algo que nós buscamos. Propósito não é aquilo que eu busco. Propósito é aquilo que me encontra. Propósito não é aquilo que eu vou atrás. Propósito é aquilo que é direcionado por Deus, que é revelado por Deus. Ninguém encontrou ou buscou o seu propósito. Não, todos eles foram achados pelo seu propósito. Moisés foi encontrado pelo propósito quando o dia estava apacentando as ovelhas do seu pai, lá no Monte Horebe. Você sabe disso. A sarça queimou e ardeu, revelando o propósito para qual ele nasceu: ser libertador de Israel. A Bíblia diz que um belo dia Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, as ovelhas malhadas do seu pai. Ele recebe uma notícia que o profeta estava na casa dele, estava o esperando para um grande cerimonial. Davi chega até sua casa e a Bíblia diz que ele é ungido rei de Israel no meio dos seus irmãos. O propósito foi buscar Davi enquanto ele estava apacentando as ovelhas do pai. A Bíblia diz que um certo dia Gideão estava malhando trigo no lagar. O anjo do Senhor apareceu diante de Gideão e diz assim: por que você está com medo, homem valente? O propósito do Senhor encontrou Gideão perdido nos seus questionamentos. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Quanto mais você crescer na vontade dEle, mais o propósito dEle vai te encontrar. Eu não sei se tem alguém aqui que gosta de glória a Deus e de aleluia. O povo do glória a Deus e aleluia chegou. Então receba essa palavra profética sobre a sua vida. Você que saiu da sua casa hoje e talvez entrou aqui com muitas perguntas, muitas indagações, Deus manda dizer para você que o propósito dele vai se revelar a você. Só continua fazendo aquilo que ele chamou você para fazer, porque ele está gerando em você crescimento, para que quando você crescer ele possa expandir algumas coisas na sua vida. Eu não sei se faz sentido para alguém que está aqui essa manhã. Eu não sei se faz sentido para alguém que está aqui essa manhã. Se faz sentido para você, dê um glória a Deus, porque ele está nesse lugar. Aleluia. O texto diz de Ezequiel, capítulo de número 37, que a mão do Senhor estava sobre ele e o conduziu. Eu não sei se pode projetar para mim, Ezequiel 37, o verso de número 1. O texto vai dizer que a mão do Senhor o levou. A mão do Senhor estava sobre ele e por seu espírito o levou a um vale cheio de ossos. Olha aqui para mim. A mão do Senhor tem o poder de nos conduzir a lugares. Lugares esses que nós nunca programamos para estar. Lugares esses que não faz parte da nossa agenda. Lugares esses que a gente não quer estar. São esses lugares que Deus nos transporta. São esses lugares que Deus nos leva. Se você crê que existe um propósito de Deus sobre a sua vida, se você crê
que Deus está trabalhando em você, você precisa entender que Deus vai colocar você em situações adversas, situações a qual você vai se ver perdido. Más notícias vão chegar, lugares que nós não planejamos. Irmãos, olha aqui, a teologia da prosperidade prega aquilo que sempre vai dar certo. Os louvores dos nossos dias falam sobre aquilo que gera em nós um triunfalismo barato, que nos ensina só vencer, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Mas os maus dias fazem parte da nossa vida. Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, ele falou de 2 dias: os dias bons e os dias maus. São 2 dias que nós temos que considerar. Ele disse, nos dias bons desfruta, mas nos dias maus considera que Deus fez esse em oposição àquele. Ou seja, os dias maus também foi Deus que fez. Tem muita coisa que você achou que o diabo fez que não foi Deus. Se você crê que existe um propósito de Deus sobre a sua vida, você precisa entender que os dias maus também são permissão de Deus para você. Irmãos, tem dia que a gente está igual Davi. Se vier um gigante, nós arranca a cabeça dele. Mas tem dia que a gente está igual Jeremias. Se der um papel e uma caneta, a gente escreve as lamentações da nossa vida. Não dá não, irmão. Tem dia que a gente não dá conta. Tem dia que a gente está igual Neemias. Estamos prontos a reconstruir os muros. Estamos prestes, estamos motivados, estamos cheios de esperança. Mas tem dia que a gente está igual Josué, chorando a morte de Moisés. A gente não sabe se lidar com o passado que precisa ser enterrado, ou com o futuro que precisamos avançar para dentro dele. A gente não sabe, a gente não dá conta. Aí a gente fica triste, chorando e se lamentando. Esses são os maus dias. A Bíblia diz que Deus é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. A Bíblia diz que Deus é o Deus que nos coloca no topo da montanha, mas também às vezes nos leva a fazer uma visitinha nos vales. Há os vales da vida. Ezequiel está numa agenda aqui. Irmãos, quem que coloca na sua agenda um mau dia? Quem que na virada do ano está aqui projetando dias maus para 2021? Quem projetou para o ano de 2022 uns dias de adversidade, de dificuldade? Mas deixa eu te dizer, são esses dias que Deus revela o propósito dele na sua vida. São esses dias que Deus te fortalece. São esses dias, mulher, que Deus te torna mais forte. São nesses dias que Deus diz, é por aqui. Quando você olha para você, é quando você olha para você e não vê força, que Deus revela que existe mais força em você do que você imagina. Porque o poder dele se aperfeiçoa onde? Na sua fortaleza? Não, é na sua fraqueza. Eu sei que eu estou pregando essa mensagem para alguém aqui, aleluia, alguém que está passando por uma dificuldade muito grande, ou por alguém que não tem ideia que talvez essa má notícia vai chegar. Mas aleluia, caminhada com Cristo é assim mesmo. Os bons dias são maravilhosos, desfruta mesmo. Mas os dias ruins, eles podem até chegar, mas eles não foram feitos para você desanimar. Eles foram feitos para você confiar mais. Eles foram feitos para você, para potencializar a sua fé e extrair de você o que é melhor de Deus. Eu não sei se tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui essa manhã. Deus está dizendo para você que os dias ruins construíram você até hoje e te tornaram o que te tornaram até hoje. Mas Ele está dizendo para você que está te levando a um nível maior. Quem recebe essa palavra glorifica, exalta, adora, faz alguma coisa, que Deus está aqui. A mão do Senhor, ela tem o poder de nos colocar nesses lugares. Olha o verso de número 2. Aí você me pergunta, pastor Júlio, como lidar com esses dias? Como lidar com os desafios? Como lidar com os maus dias? Eu vou te falar. Olha que interessante, que Deus levou ele de um lado para o... E ele pôde ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam secos. Na minha tradução, o texto diz que Deus colocou ele no meio do vale.
e Ele o faz caminhar de um lado para o outro. É interessante que Deus coloca o profeta no vale, não para ele ficar estático, mas para ele caminhar. E é interessante que quando ele caminha, quanto mais ele caminha, mais ele consegue enxergar o vale. Olha aqui, tem coisa que você ainda não viu, porque você está parado. Deus não revela nada para quem está parado. Deus não revela nada para ninguém que está estagnado, porque avivamento é movimento, mas é um movimento que não é produzido por homens. Avivamento é um movimento produzido pelo Espírito. Essa é a diferença. O problema é que a gente quer fazer a onda e quer surfar na onda que a gente faz. Deus está dizendo que quem faz a onda sou eu, rapaz. Só flui naquilo que eu estou fazendo. Nós precisamos ter o entendimento que Deus vai levar a gente para lugares para a gente andar. Andar nas dunas do Maranhão é fácil e é gostoso. A gente vai na CVC e fala: eu quero ir para Fortaleza. Cadê o pastor Tiago? Se ele tivesse aqui, ele ia dar risada agora. Eu quero ir para um lugar maravilhoso. Quero ir para Dubai. Eu quero ir, não sei, imagina um lugar espetacular. Imagina. A gente quer ir para lá para quê? Para andar. Você não vai para um lugar especial para ficar no hotel como eu já fiquei. Porque a gente que prega e viaja muito pregando, a gente não conhece, a gente vai em lugar tão maravilhoso, mas a gente fica do hotel para a igreja, da igreja para o aeroporto. Aí depois a gente não conhece nada. Deus já me levou a lugares maravilhosos, mas eu não conheço nada. Eu falo: ô Jesus. Aí às vezes eu fico bravo com o irmão que me convidou. Eu falei: podia ter comprado a passagem de avião na terça-feira, porque a gente vai com uma missão, precisa pregar. Porque ninguém projeta para ir para um lugar espetacular para ficar dentro do hotel. A gente planeja o quê? Vamos passear. Aí marido gosta de ficar dentro do hotel, a irmã fica doida. Você não me trouxe aqui para ficar aqui dentro assistindo televisão. Tanto lugar maravilhoso. Aí mulher, irmão, não segura a mulher dentro do hotel quando você viaja. Não tem como segurar elas. A gente, tô cansado desse negócio de areia, e tomar banho, areia, e a gente quer descansar. Só que olha aqui, todo lugar que Deus nos leva é para que haja movimentação. Deus nos coloca em lugares para que a gente caminhe. Você não pode ficar parado. Você sabe qual é o problema? A gente está esperando Deus fazer, quando Deus está esperando que a gente se mova para Ele fazer. Nós estamos esperando. Eu preguei isso aqui já há alguns dias. Eu falei a mesma coisa que eu vou repetir aqui. Tem hora que a gente está buscando resposta de Deus, quando é Deus que está esperando resposta nossa. Tem hora que a gente está esperando direção de Deus, quando Deus está dizendo: toma posição, se posicione, caminhe. Nós queremos ficar parado esperando Deus fazer. Deus está dizendo: avança, filha, confronta o que precisa ser confrontado, muda o que precisa ser mudado. Deus chamou você para ser transformador de ambientes. E não é sobre ter a bênção, é sobre ser a bênção. Todo lugar que você colocar a planta do seu pé, a bênção chega com você. Todo lugar que você tocar, a bênção, irmãos, abençoado é. Pastor, o meu filho está rebelde, meu filho está no seu... Irmão, libera uma palavra de transformação sobre a vida dele. Pastor, a minha casa, a minha família, os meus filhos, seja um agente de transformação lá. Deus quer usar você, mas para isso você precisa se mover. Ou você está esperando um lugar maravilhoso para se mover? Irmãos, quer dar volta? Dê volta no vale. Antes de ser fiel no muito, Deus quer ver você sendo fiel no pouco. Antes de você caminhar lá na abundância, Deus quer ver você caminhando na escassez. Antes de você caminhar, aleluia, quando tudo está dando certo, Deus quer que você caminhe quando tudo está dando errado. Porque quem é fiel quando está faltando vai ser fiel quando tiver. Irmãos, olha aqui, a gente não caminha por uma palavra que Deus vai liberar, a gente caminha por uma palavra que Ele já liberou. Eu não caminho por aquilo que Deus vai fazer, eu caminho por aquilo que Ele já fez.
Levanta a mão para receber. Está começando uma nova semana essa manhã e você saiu da sua casa para ouvir uma palavra. E Deus te trouxe aqui essa manhã dizendo para você: eu te coloquei nesse lugar para você caminhar. Pastor, eu não tenho mais força, eu não consigo. Deus está te dizendo: eu vou te impulsionar a continuar caminhando. Eu prego para pessoas aqui que talvez vai sair daqui ainda no seu deserto, ainda enfrentando algumas batalhas, mas às vezes Deus não vai tirar da batalha, mas Ele vai te fortalecer dentro da batalha. Às vezes não vai tirar você da guerra, mas Ele vai te fortalecer e vai te dar sabedoria dentro da guerra. Tem alguém que pode glorificar no nome do Senhor? Aleluia. Aplauda com vontade, aplauda com força. Aleluia, aleluia. Isso mexe com a minha alma quando eu começo a entender que Deus nos coloca nos lugares para a gente se mover. E quanto mais a gente se move, mais a gente começa a ter revelação. Porque o profeta só pode ver que o vale está cheio de ossos quando ele se move. À medida com que eu caminho, eu começo a ter ideia da realidade que me cerca. Isso é poderoso. Porque olha aqui, irmãos, se tem uma coisa que o Espírito Santo faz é revelar. Às vezes a gente está querendo mover muito natural, e Deus está falando assim: primeiro você move o sobrenatural. Deus ama revelar o que está acontecendo. Deixa eu dizer uma verdade aqui. Está para nascer o filho que engana uma mãe, que move o mundo espiritual. Está para nascer o marido que engana uma esposa, que move o sobrenatural. Está para nascer o homem que engana alguém, porque o Espírito Santo revela, ele testifica. Sabe aquele dia, irmãos, tem coisa que Deus nos avisa antes da situação acontecer. Sabe quando você acorda pela manhã com uma opressão? Parece que você está dentro de um velório. Parece que algo está tentando te sufocar. Você não consegue nem respirar direito. Seu espírito, Deus está comunicando alguma coisa com você. Essa batalha é uma batalha espiritual e você precisa travá-la. E eu prego para a gente aqui que sabe o que eu estou dizendo. Já travou batalha espiritual. Porque Deus tem o poder de revelar que tem alguma coisa acontecendo com seus filhos, que tem alguma coisa acontecendo com a sua casa, que o seu marido está reagindo dessa forma, porque está acontecendo alguma coisa que às vezes ele não quer te contar, mas no seu espírito, o Espírito Santo já disse: tem alguma coisa acontecendo, intercede por ele, ora por ele. Às vezes o filho está travando uma batalha e ele não quer te contar, mas se você está, irmão, se você está conectado com Deus, porque o profeta é levado para situações difíceis, mas ele não pode perder a conexão com Deus. Quanto mais ele caminha conectado com Deus, mais Deus vai revelando o que está acontecendo. Faz sentido para você o que eu estou dizendo aqui? Faz sentido para você? Deus nos coloca no vale para que a gente tenha o quê? Experiências. Deus às vezes nos chama não é para dificuldade, Deus nos chama para experiência com Ele. Deus às vezes não coloca, irmão, não existe lugar bom ou ruim. Existe lugar que tem propósito, existe lugar que não tem propósito. É isso. Tem lugar que é bom, mas não tem propósito nenhum. Tem lugar que aos seus olhos, irmãos, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas a minha vontade, na minha ótica, também é boa. A minha vontade, na minha visão humana, também é agradável, mas ela nunca vai ser perfeita. Nunca! Porque é perfeita só a vontade dele. Irmãos, olha aqui, é melhor adorar a Deus no deserto do que sentar na mesa onde Deus não está. É melhor estar numa mesa com a escassez. Às vezes está faltando alguma coisa, não é o melhor, mas Deus está com você e isso basta. Não existe lugar bom ou ruim. A gente briga com lugares. Se Deus te colocou num lugar, para de brigar com o lugar, porque a gente quer o lugar que favorece a gente. Aí a gente fica: não consigo romper, eu não consigo fluir, parece que está tudo para... Já aconteceu isso com você? Você está indo trabalhar na segunda-feira e é um peso, você não consegue fluir. Você não consegue. Já aconteceu isso com você? Você não consegue romper.
Lugares de estagnação também são lugares que Deus nos usa. São lugares que Deus usa para nos moldar. Às vezes não vai fluir, irmão. Às vezes, pastor Rudy, não vai fluir. Nem toda estação a gente frutifica. Nem toda estação a gente gera frutos. Eu gosto desses bordão: floresça onde Deus te plantou. Mas às vezes Deus plantou a gente ali, mas a gente não floresce, não consegue. É ciclo. Às vezes a gente vem aqui e usa alguns bordões. Não importa o lugar que Deus te colocou, floresça, mas a estação não me permite. Não tem como. Não tem como florescer. E a gente começa a brigar com lugares. A gente fica brigando e Deus fala assim: ó, você vai ficar aí até o momento que eu achar necessário, porque é um tempo para todas as coisas. Eu não sei se tem alguém que pode aplaudir o Senhor aqui. O que eu faço, pastor Júlio? Obrigado, filho. Para de brigar com lugares e desfrute da jornada, porque Deus permitiu tudo isso para moldar você para algo maior. É só um ciclo, é só uma estação. Eu tenho uma palavra para alguém aqui que está passando por isso. Deus está dizendo que um momento de romper vai chegar. É 9 meses do útero, espera, ainda com dores. O tempo de romper vai chegar na sua história. Aleluia, aleluia. Deixa eu te falar, se te ensinaram que milagre cai do céu, mentira. Nunca caiu. Nunca. A única coisa que caiu do céu foi Satanás. Milagre não cai não, irmão. Milagre, o maior milagre que pisou nessa terra nasceu do útero de uma mulher, do ventre de uma mulher, para provar para mim e para você que milagre não cai, milagre é gerado. Eu prego para a gente aqui que está gerando um milagre. Sabe o que Deus vai fazer? Vai colocar para fora no tempo certo. E pergunte para uma mulher se quanto mais perto do parto, mais dor ela sente. Quanto maior a dor, mais a certeza que você já está acabando. Suporta. O milagre é gerado. Deus leva o profeta para o vale, para revelar a ele que no meio do sacrifício Deus está gerando algo poderoso. Olha o verso de número 3, projeta para mim, por favor. Que poderoso. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos, acaso podem viver esses ossos? Sabe o que mexe comigo? Não é o que o profeta pergunta, nem o que o profeta está falando, é o que Deus fala. Irmãos, olha aqui. Às vezes a gente está perguntando demais e a gente não está ouvindo o que Deus está perguntando, porque Deus ama perguntar. E todas as vezes que Deus nos coloca num lugar que tem propósito dele, Ele faz perguntas. Lembra de Isaías, capítulo de número 6? Pastor Rudy pregou aqui na quarta-feira. Houve uma pergunta do céu: a quem enviarei? No meio de uma tragédia, no meio de um luto, no ano que morreu o rei Uzias, ele ouviu uma pergunta do céu: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Porque o que nos posiciona não é o que nós perguntamos, é o que Deus pergunta. O que gera posicionamento não é as suas indagações. O que gera posicionamento não é as suas interrogações, é o que Deus pergunta. Jesus fez muitas perguntas no seu ministério. Muitas. Queres ficar são? Você quer? Deus quer ouvir. Deus faz pergunta para que a sua fé te posicione. Ele olha e vê que o vale está cheio de ossos e ele está caminhando. Mas é interessante que no capítulo anterior Deus coloca ele no meio e ele começa a andar em volta. Isso mexe comigo, sabe por quê? Ele está no meio, mas Deus não permite que ele ande no meio, porque o meio está cheio de ossos. O nosso erro é caminhar pisando naquilo que tem propósito. O nosso erro é caminhar, Deus nos coloca no meio do vale, aí a gente começa a caminhar do nosso jeito. Se Deus te colocou num lugar de dificuldade, você tem que andar do jeito que Ele quer que você ande. O texto diz assim, ó: então Ele me fez passar ao redor deles. Por que ao redor?
Porque você não pode pisar naquilo que, olha aqui, irmãos, é osso para você. Para Deus é um exército. Então não pise, não decrete fim naquilo que Deus ainda está dizendo que tem vida. Vou repetir. Não espere um avivamento coletivo se você não estiver vivendo um avivamento individual. Não espere o movimento se não há movimento dentro de você. Porque às vezes a gente está querendo que Deus mova algo, mas nem nós estamos se movendo. E a gente está querendo que Deus mova o sobrenatural, e Deus está dizendo, é ao redor. Por quê? Porque no meio você não pode pisar. Às vezes a gente está nós estamos tão cheios da circunstância, é tanta coisa desfavorável, que a gente começa a pisar. A gente começa a forçar uma porta que Deus fechou. A gente começa a arrombar uma situação que Deus falou, tem que ficar aqui. Olha aqui, Deus quer te dar sabedoria para que os seus passos sejam pautados na vontade dEle. Não decrete fim naquilo que Deus ainda está escrevendo. Não ouse virar uma página se Deus ainda não colocou um ponto final. Não ouse colocar um ponto final aonde Deus está dizendo, é só uma vírgula. Você sabe qual é o nosso erro? Nós estamos dizendo que está morto, aquilo que Deus está falando tem vida. Quantas pessoas olharam para mim um dia e disseram assim, está morto. Quantas vezes eu ouvi palavras assim, quantas vezes olharam para você e mataram. Eu imagino o profeta Elias, Jefinho, o profeta Elias lá no Ribeiro do Querite, e os corvos indo alimentar o profeta. Imagina alguém de longe dizendo, o profeta se está refugiado lá no Ribeiro. E se tem corvo, irmão, se tem corvo, tem morte. Alguém estava dizendo assim, o profeta morreu. O maluco apareceu aqui, apontou o dedo no nariz do rei Acabe e disse, não vai chover. Agora foi lá para o Ribeiro do Querite e tem uns corvos. Está morto. Esse não levanta mais. Mas eles não sabiam que aquilo que era morte estava levando vida. Não sei, teve alguém aqui que não pegou no espírito. Eu quero dar um recado para os caluniadores do inferno que lançaram uma palavra de morte contra você. Tem vida na sua vida, tem vida. Ai, eu não sei se você pode dar glória, que eu estou cheio de Deus aqui. Não morreu. A gente quer dizer que o nosso filho morreu. A gente olha e diz, não tem mais esperança. A gente olha e diz, não tem mais jeito. Deus está dizendo, tem vida aí, tem vida. O que eu faço? Então profetiza. A pergunta de Deus é, pode ter vida? Irmãos, a pergunta que Deus está fazendo para a sua vida hoje é isso. Pode ter vida? No seu profissional hoje, pode haver vida? Nas suas emoções, pode ter vida? Qual a área da sua vida? Suas finanças? Pode ter vida? A falta de fé faz a gente matar muita coisa em nós mesmos. A falta de fé faz com que nós venhamos colocar. E Deus está dizendo, pode porventura. E Ele está ouvindo. Olha, projeta para mim, por favor, o verso de número 4. Existe uma pergunta. Verso de número 4. Pode ter vida. Volta o verso de número 3, por favor. A pergunta vai gerar nele uma resposta. Ó Senhor, só Tu sabe. O profeta, irmãos, Ezequiel é fantástico. Porque eu não sei. Isso prova, sabe o quê? A impossibilidade humana perante um Deus que pode tudo. Deus trabalha na impossibilidade humana. Não tem como. Não tem como, pastor Rudy. Eu olho e diz, não tem esperança. Já olhou para alguma situação que você falou assim, é só Deus. Só se Deus operar um milagre.
É só Deus na impossibilidade humana. Irmãos, eu lembro um dia que minha esposa saiu de casa para fazer um exame de rotina. De repente ela me liga e diz assim: amor, eu vou ficar internada. Eu tomei um susto, tinha trabalhado a noite toda. Ela foi para o hospital sozinha, porque era só era de rotina. Eu falei: tá tranquilo, você vai, vou. E eu tinha trabalhado a noite toda, eu falei: vou dormir. De repente ela me liga e diz assim: eu vou precisar ficar internada, porque eu estou com um nódulo nos seios, e está enorme. Eu falei: não acredito. Saí de casa desesperado. Eu passo na frente da igreja que eu congregava na época. Passo bem na frente, eu vi que tinha uma oração. Todos os dias pela manhã tinha oração. Eu estou indo. Falei: não, eu vou orar antes. O Espírito Santo parece que me puxava. Eu encostei o carro, entrei dentro da igreja, dobrei meu joelho, orei desesperado. Acabou a oração, eu levantei. De repente o nosso pastor na época está saindo. Ele me chama, e eu querendo correr para o carro, fui atender ele. Aí conversando com ele, eu falei assim: pastor, eu preciso ir porque eu estou desesperado. E eu contei para ele. Ele falou assim: você está com óleo de unção? Porque os pastores de mais idade é o seguinte: você é meu obreiro, você tem que estar com óleo para ungir. Falei: rapaz, como é que você vai ir lá ver como é que está a sua esposa e não vai nem levar um óleo para ungir ela? Ele abriu a maletinha dele, tirou um óleo, falou: agora você está preparado. Mas ele falou assim: dobra o joelho e descansa seu coração, porque Deus não vai fazer, Ele já fez. Irmãos, parece que aquilo tirou o desespero de dentro de mim. E ele disse, enquanto orava: Senhor, não deixe a tua serva ficar mais de 24 horas naquele hospital. Aí ele olhou para mim, quando terminou a oração, ele falou assim: você crê que você vai trazer ela para casa em menos de 24 horas? Eu falei: eu creio, pastor. Então pega essa palavra no seu espírito, porque vai depender da sua fé. Eu falei: pronto, agora jogou uma responsabilidade nas minhas costas. E aí a gente fica entre aquele: não, meu pastor orou, meu pastor, não. Aí eu saí um super-herói. Entrei dentro do carro e parece que aquela preocupação saiu de dentro de mim. Na hora da visita entrei para ver minha esposa, ela estava lá, já tinha feito todo o procedimento. Eu falei: amor, o pastor me pediu para mim fazer uma oração, preciso fazer. Aí eu coloquei, molhei o dedinho ali com aquele óleo, eu lembro até hoje, coloquei sobre a cabeça dela e repreendi. Irmãos, no outro dia pela manhã, eu estava indo buscar minha esposa no hospital. Exatamente como foi liberado sobre a minha vida um dia anterior, menos de 24 horas, porque na hora que o pastor liberou essa palavra sobre a minha vida, foi quando acabou a oração às 10 da manhã, às 8 horas da manhã, eu estava com a minha esposa dentro do carro, levando para casa. Eu estou dizendo para você que você serve um Deus que ainda faz milagre. Eu não sei, a gente parou de acreditar em milagre. Hoje em dia nem para dor de cabeça a gente ora mais, porque tem paracetamol, tem caixinha de primeiros socorros. A gente nem usa mais a fé, porque temos o melhor plano de saúde. A gente só deixa para usar a fé quando tudo está se perdendo. Quando o médico diz assim: ó, não tem mais possibilidade, Deus está dizendo: usa a sua fé independente da circunstância, que o milagre vai acontecer. Aragachadacassou, canderagaçai. A glória! Pode haver vida. E ele diz: tu sabes, o Senhor sabe. E ele diz: o Senhor sabe. E aí Deus vai dizer no verso 4, Deus vai liberar um direcionamento, dizendo: filho do homem, acaso esses ossos possam voltar a viver? Ele diz: Senhor, só tu sabes. Coloca o verso 4 para mim, por favor. Aleluia. Então ele me diz: profetiza esses ossos e diga: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Verso 5, assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e trarei de volta a sua vida. Verso 6,
Aleluia, porei carne e músculo em vocês, e o cobrirei com pele, darei fôlego a vocês, e voltarei eu e a vida, então saberão que eu sou o Senhor. Verso 7. Eu estou acelerando que a hora já foi. Assim fiz como ele me ordenou, como ele havia me ordenado, e de repente, enquanto eu profetizava. Irmãos, é interessante que não foi antes dele profetizar, não foi depois que ele profetizou, foi enquanto. Você está aqui hoje, ele não vai fazer, ele já está fazendo. Pastor, eu quero que Deus comece uma obra em mim. Não, Paulo diz, aquele que começou a boa obra já está em curso. Não se trata mais daquilo que Deus vai fazer ou vai começar a fazer, se trata daquilo que Ele já está fazendo. Porque enquanto nós liberamos palavra, Deus já está movendo algo poderoso. Enquanto eu profetizava, não é depois do culto que Ele vai começar a fazer, é no meio do culto que Ele vai fazer. Não é na segunda, não é na segunda-feira, é agora. Ele já está fazendo, já está em curso. Pastor, eu estou preocupado com o desafio que está por vir. Deus está dizendo que a mão dele já está estendida sobre essa situação. Eu não sei se alguém crê isso no Espírito. Enquanto eu profetizada, ouviu-se no vale um estrondo. É interessante que Ezequiel ouviu a voz de Deus, mas ouviu. Irmãos, olha aqui, o avivamento faz com que a gente ouça os barulhos. Ele ouviu. Lembra de Elias? Elias também ouviu. Eu ouço o ruído de uma pequena nuvem. Elias não tinha nem visto a nuvem ainda, já estava ouvindo o barulho dela. Deixa eu te dizer, você sabe o que é fé? É ouvir aquilo que você ainda nem viu. Eu estou vendo ossos, mas o barulho não é de ossos. O barulho é do exército que está se levantando. Você sabe o que é avivamento? Avivamento é entender que o barulho que estamos ouvindo é Deus colocando as coisas no seu devido lugar. Tem coisa que para você parece estar tudo perdido, para Deus Ele está colocando tudo exatamente no seu devido lugar. Tem coisa que para você está tudo perdido, é uma bagunça. Deus está dizendo para você que está conectando tudo no seu devido lugar. O que eu preciso fazer, pastor Júlio? Ouço o ruído. A gente está surdo. Às vezes a circunstância faz com que a gente não ouça. A gente não está ouvindo, mas tem um barulho. O barulho é Deus trabalhando. Descansa. Sabe o que? Deixa eu te explicar. Como assim, pastor Júlio? Deixa eu te explicar de maneira prática. Você entrega seus filhos na mão de Deus, ao invés de melhorar, Deus piora. Aí você fica doidinho para intervir. Oh Deus, foi só eu ser fiel a ti, as coisas começaram a se perder? Já aconteceu isso com você, não? Você entrega uma situação na mão de Deus, ao invés de melhorar, piora. Porque a gente acha que quando Deus vai dirigir alguma situação, Deus vai sentar no volante da nossa vida e vai nos levar pelos melhores lugares. Não, às vezes Ele vai levar para o pior. Às vezes Deus, irmãos, olha aqui, piorou. Você precisa entender que Deus está trabalhando. E Deus não trabalha do seu jeito. Às vezes Ele vai perder o emprego. Às vezes vai acontecer uma situação que ele vai ficar desesperado, mas é a mão de Deus trabalhando. O que eu faço, pastor Júlio? Se você pediu para Deus trabalhar em algo e piorou, não mexa naquilo que Deus está fazendo. Não interfira. Se uma situação parece que se torna caótica, calma, que Deus está fazendo. É o barulho. Eu estou ouvindo o barulho. Deus está trabalhando. Ele ouve o ruído. Projeta para mim o verso 7, que eu estou caminhando agora para o encerramento de fato. Ele ouve o ruído de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando.
Você sabe o que é avivamento? Ajuntamento de coisas que estão alinhadas ao mesmo propósito. Eu gosto daquele hino do Fernandinho, que Deus está juntando os seus profetas. Já reparou que a comunicação tem sido a mesma nos últimos dias? O alinhamento de sermões e de mensagens. Parece que você está ouvindo uma mensagem e fala: pô, meu pastor Adalberto pregou essa mensagem. Aí tem um pastor lá do outro lado da cidade que está pregando a mesma coisa. Lá do outro lado do país que está pregando a mesma coisa. Deus está comunicando a mesma coisa. Sabe o que Deus está fazendo? Colocando tudo no seu devido lugar. Existe um ajuntamento. E quando tem avivamento, não tem competição. Quem prega mais, quem canta mais, quem toca mais. Não existe. Quando Deus está gerando algo poderoso, não existe competição de ego, de vaidade. Quem que era maior? Deus conecta Isabel a Maria, e o que elas estão gerando se comunica. Mas quem é maior? O que Maria gera ou o que Isabel gera? O que Maria gera. Mas quem prepara o caminho para aquilo que Isabel está gerando? O que Maria está gerando? O que Isabel está gerando? Um é maior, mas um prepara o caminho para aquele que é maior. Eu estou dizendo para você que você pode até ir mais longe do que eu, mas Deus pode me usar para ser canal de bênção para a sua vida. O seu milagre está quando aplauda o Senhor de verdade. O seu milagre está conectado ao milagre de alguém. Avivamento é a junção de pessoas conectadas no só propósito. Eu tenho pavor de estar em lugares. Fui pregar num retiro um dia, desses retiros que fazem por aí, que você fala só o sangue. Chega na hora de pregar, você fala: não, irmão, não tem como. Aí Deus te dá uma mensagem de exaltação, você fala: eu vou de voadora. Não vai ser legal. Irmãos, você sabe qual? Não, Jefinho. Tudo pautado na performance. Lugares por aí que as pessoas escolhem quem vai pregar, que acha que estão num fast food, onde escolhem o que vão comer, querem escolher as mensagens, querem ter os melhores músicos. Isso não é problema, não. Mas o problema é a performance. O problema é que é um querendo ser melhor que o outro. Cada banda que subia naquele retiro queria tocar mais do que o outro. Cada músico, cada ministro, era uma competição. Eu falei: e não entenderam. Porque, irmãos, olha aqui, eu não sou maior do que você. Aleluia, eu só sou mordomo. Eu estou aqui só te servindo. Eu não sou maior do que você. Não, pastor. Como assim, pastor? Eu estou dizendo para você que no reino de Deus nós somos todos iguais, servos de todos os irmãos. Servos de todos os irmãos. Servimos aos outros em união. Não importa se você está pregando, eu quero estar lá embaixo orando por você e dizendo: Deus usa mesmo. Não importa se você está tocando ou se você está na escala. Não importa se pastor Adalberto, se o Jefinho, não importa quem está pregando. Eu estou lá embaixo dizendo: Senhor, usa o teu filho que eu quero ouvir a tua palavra. Usa teu filho que eu quero ouvir a tua palavra. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui essa manhã? Eu gosto daquele sermão, eu gosto daquela frase do apóstolo Luiz Hermínio, que ele diz: não é mais tempo de escolher a mensagem, é tempo de sermos a mensagem. Não é tempo de entoarmos mais canções, é tempo de sermos canções. Nunca se teve tanta revelação nos nossos dias, mas nunca tivemos tantos crentes anêmicos, fracos. O camarada tem coragem de perder um culto como esse, ficar em casa assistindo o YouTube, ou ficar em casa. Não, olha aqui, irmãos, não despreze o ambiente em que Deus está movendo. Se Deus está movendo algo grandioso aqui, o Espírito Santo está nesse lugar. Não existe maior, não existe menor, não existe estrela gospel. Tem gente que precisa de um final de semana para sentir a presença de Deus. Por que não? Esse final de semana eu vou colocar um uniforme e eu vou ser cheio da presença de Deus. Avivamento não é programação de calendário humano. Avivamento é 24 horas por dia cheio da presença do Senhor. Tem alguém aqui que pode dar um glória? Tem alguém aqui que fala em língua estranha? Tem alguém aqui que é batizado com o Espírito Santo? Tem alguém aqui que tem ousadia no Espírito para dizer: Senhor, ajuda os ossos nesse tempo? Fica de pé em nome de Jesus.
Oh, Espírito Santo. Aleluia. Esse dia eu estava em casa, eu estava sentindo a presença de Deus dentro do meu quarto. E eu lembrei que as maiores experiências que eu tive com Deus foi no secreto. E eu pedi para Deus, pastor Rudy, Deus me leva de volta a ter essas experiências. Que a minha vida não seja pautada na experiência de uma hora de sermão ministrando. Que a minha experiência contigo não seja as viagens, os aeroportos, o número de seguidores na internet. Não. Que a minha experiência contigo não esteja pautada nas coisas efêmeras e passageiras dessa terra. Que a minha experiência contigo seja muito mais do que isso. E eu lembrei de um dia que eu disse assim: Senhor, essa noite o Senhor vai ter comigo. Sabe aquele dia que você está disposto a colocar Deus na parede? Eu falei, não, eu não aceito mais essa vida que eu levo. Eu não aceito mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não aceito, Senhor. E eu lembro que era por volta das 9 horas. Eu entrei na sala de casa. Minha esposa foi para o quarto. Eu não tinha os meus filhos ainda. E eu falei, amor, eu vou entrar naquela sala ali, eu vou me derramar na presença de Deus. Deus precisa dar uma resposta para nós. E eu lembro que naquela época eu tinha um DVD. E no DVD tinha um relógio. E eu olhei e era 9 e pouco da noite. Eu nunca tinha passado mais de 1 hora em oração. Eu não conseguia. Eu me desfocava, eu me desconectava. A minha carne vencia essa guerra comigo. E eu nunca passava mais de meia hora, 40 minutos, 50 minutos de oração. A minha experiência resumia um tempo cronometrado, a qual eu olhava e dizia, eu não venço, eu não consigo vencer essa barreira. Eu lembro que eu coloquei um louvor, aqueles CDzinho de fundo musical de louvor. Eu coloquei no meu DVD e eu deixei ali a hora para mim olhar. E eu comecei a orar. Eu lembro que hora eu estava orando sentado, hora de joelho, hora eu estava deitado, hora eu abria o olho, lia a Bíblia e voltava. Teve um momento que eu entrei numa dimensão que eu nunca tinha entrado. E eu entendi aquele livro do Paul Yosho, quando ele fala sobre a 4ª dimensão. O lugar que a gente entra, que a gente não quer sair mais. O lugar que a gente entra, que, irmãos, o desejo de ficar lá é eterno. Um lugar que na oração, que quando a gente entra, a gente esquece, a gente desliga da terra, o corpo flutua. Eu não sei se você já teve esse sentimento do seu corpo flutuar. Os louvores, o louvor foi subindo, a adoração foi subindo. Eu lembro que eu comecei a ouvir minha esposa dizendo assim, Elton. A minha esposa dizia assim, amor, ora mais baixo, que você vai incomodar os vizinhos querem dormir, homem. E eu orava, e eu ouvia ela falando. De repente ela me puxou e eu fui voltando. Quando eu abri os olhos, eu olhei para o DVD. Passava das 4 da manhã. Eu nunca me esqueço isso. O nosso tempo no secreto precisa voltar a ser mais intenso. Eu não creio, irmãos, toda a vitória que nós temos em público são conquistadas no secreto, são conquistados mediante a entrega. Pastor, eu não tenho força para orar. Quando você não tem força para orar, você precisa entender que é aí que você precisa orar. Quando se esgotar os recursos humanos, é aí que Deus está te dizendo, vem tirar um tempo comigo, vem para uma experiência comigo. Quando Jesus disse assim, passamos para outra margem, Ele não está dizendo para você que está te levando para o olho da tempestade. Ele está te chamando para uma experiência. E nessa experiência você vai ser fortalecido. Tem alguém que Deus está falando contigo hoje, essa manhã? Tem alguém que ouviu essa mensagem e se identificou com ela, a ponto de entender que eu estava pregando só para você essa manhã? Então sai do seu lugar e venha, que eu quero orar por você. Alguém que saiu de casa hoje dizendo, eu preciso de uma palavra, Senhor. E Deus falou contigo de uma maneira muito intensa. Alguém que saiu de casa hoje desesperado, dizendo, Senhor, eu preciso de um direcionamento. E Deus te deu uma direção hoje. Alguém que está vivendo nesse vale, alguém que está passando por um momento de dificuldade.
Alguém que Deus está te chamando para viver um avivamento individual. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está separando os seus profetas, eu creio nisso. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já faz de novo, Senhor. É chegado amanhecer. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Filigrão um dia dobrou o joelho, Jefinho. Aonde John Wesley orava, Filigrão dobrou o joelho naquele lugar. O jovem franzino e disse: faz de novo, Senhor. Que comece por mim. Que comece por mim. Tem alguém que quer voltar a viver as experiências com Deus? Você não é mais o mesmo. Quem sabe a circunstância te afastou do primeiro amor. Oh, adora. Adora. Sobe a adoração. Sobe a adoração. Tem gente aqui que não fala mais em língua estranha há muitos anos. Tem pessoas aqui, pastor Rude, que não fala mais em língua estranha. Deus te trouxe aqui para te renovar. Fala em línguas agora, profetiza. Se tem alguém aqui que quer, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, começa a falar em novas línguas agora. Começa a falar em línguas agora. Deus está enchendo você. Deus está te enchendo agora. Fala em língua estranha. Vai, profeta, profetiza. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Ossos com ossos. Tendões com tendões. Carne com carne. Não precisamos de mais grandes mensagens. Precisamos se tornar grande mediante um Deus que é grande. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Deixa a lágrima rolar. Deixa a lágrima rolar. Deus está ativando pessoas que estão de joelhos aqui no altar. É manhã de ativação. É manhã de alinhamento. Tem coisas que estavam mortas em você. Não consegue confiar mais. Não acredita mais no amor. Não acredita que Deus pode fazer da glória da segunda casa ser maior que a da primeira. Ele está falando aqui: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Aquilo que é só vale de ossos, Deus está tornando um exército. Tem um exército se levantando nesse lugar. Sai da frente, Satanás. Você que está na nave da igreja, fala em língua estranha. Fala em língua estranha. Tem gente que entrou nesse culto ainda não deu um glória a Deus, não deu um aleluia. Tem gente que entrou aqui ainda não conseguiu se derramar. O que você tem para oferecer para Ele essa manhã? O que você tem para oferecer para Ele essa manhã? Deus está restaurando o culto, Jefinho. Eu creio naquilo que você liberou aqui, meu filho. Deus está restaurando o culto. O culto do particular, o culto do secreto. Vai voltar a queimar em casa. Vai voltar a queimar nas Vienas de Foz do Iguaçu. Vai voltar a queimar na Avenida Brasil. Lá no trabalho. Vamos atravessar a ponte da Miséria.
verdade, Senhor, consumiu. Que haja vida, Pai, vida nas emoções. Se há medo, Senhor, que o teu amor que lança fora todo medo invada essa alma. Eu profetizo vida, ossos com ossos, carne com carne, nervo com nervo. Essa é a minha oração agora e sempre. Aleluia, aleluia. Levanta a mão para receber, fica de pé. A mão lá em cima para receber isso em nome de Jesus. A mão lá em cima, a mão lá em cima, a mão lá em cima. Continua, por favor. A mão lá em cima para receber. Nós estamos no ambiente profético e tudo que é liberado aqui é sentença. Aleluia. Eu libero sobre a sua vida. Aleluia. Eu libero sobre a sua história. Eu libero sobre, aleluia, a sua caminhada, o processo de Deus em você. Sobre o propósito estabelecido sobre a sua vida. Desse Deus que te elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu libero vida. 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 Porque Ele veio para que tenhamos vida. Jesus veio para que tenhamos vida. E vida em abundância. Diga comigo, eu tenho vida. Eu tenho vida em abundância. Se prepare para a melhor semana da sua vida. Se prepare para a melhor semana da sua história. Uma semana de novidades. Uma semana de acessos ao novo de Deus. Uma semana de portas abertas. Eu abençoo o seu lar, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu carro, o seu meio de locomoção. Que todos os seus passos essa semana sejam tomados por Deus. Eu vou além. Eu profetizo o melhor mês do ano sobre você. O mês de agosto, que é considerado um ano de morte, um ano de tragédia. Eu profetizo em nome de Jesus um mês de vida. Não é um mês, aleluia, de crise, caos. Não, um mês de vida. Um mês de vida. Independente das circunstâncias, vida. Um segundo semestre cheio da presença de Deus. Se você recebe isso, glorifica. Se você recebe isso, exalta. Se você recebe isso, libera uma palavra de exaltação. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao único Deus vivo. Aleluia! 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 Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado por essa palavra, Senhor. Por essas sentenças liberadas sobre as nossas vidas. Graças te damos por esse tempo incrível, Senhor. Te honramos por tudo que ouvimos, por tudo que recebemos do Senhor nesse lugar. Leva-nos em paz, em segurança para as nossas casas e dá-nos uma semana incrível para a glória de Jesus. Nós podemos dizer amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Antes de encerrarmos, gostaria de orar pela vida do Éder, nosso irmão, nosso tesoureiro aqui dessa casa, que está fazendo aniversário. Amanhã é aniversário do pastor Júlio. Amém? Aleluia. Será que nós podemos dar um aplauso a Jesus pela vida desses irmãos, desses amados irmãos? Deus te abençoe, brother. Feliz aniversário, pastor Júlio. Vocês estão felizes por essa palavra? Glória a Deus. Eu acho que mais especial do que ouvir uma boa pregação é a gente colocar isso em prática na nossa vida. Nós temos esse desafio para os próximos tempos. Sim, Deus está fazendo um avivamento, mas é mais do que essa experiência dessa manhã, que é incrível, mas colocar isso em prática na nossa vida, amém? Nós temos esse desafio para a nossa vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós. Leva-nos em paz e dê-nos uma semana incrível. Em nome de Jesus dizemos: Deus é bom toda hora. Deus abençoe você. Vá em paz, vá com Deus. Zi, sobe aqui um pouquinho.